Bem-vindo à aula de comentários e documentação Java. Você aprendeu no início do curso que é possível criar comentários de uma única linha, com barra barra, ou de várias linhas, com barra asterisco, terminando com asterisco barra. Aqui você poderia escrever várias linhas de código em um único bloco de comentários. Mas não são sobre esses comentários que nós vamos falar nessa aula. Nosso objetivo é tratar dos comentários de documentação. Os comentários de documentação são utilizados para definir o conteúdo da documentação do seu sistema. Os comentários de documentação iniciam com 3 caracteres, barra, asterisco, asterisco, e terminam com asterisco barra. Esses comentários, eles devem cobrir os detalhes de uma classe, de uma interface, de métodos e até variáveis em um nível de detalhe que a maioria dos programadores necessita para dar manutenção no seu código. Essa documentação aceita tags HTML. E nós vamos ver como utilizar a ferramenta JavaDoc para transformar todos esses comentários em uma documentação HTML profissional. Agora, o que é que nós podemos colocar dentro de uma documentação? Primeiro, você deve colocar uma descrição sucinta sobre os seus elementos. Então, nesse caso, eu estou utilizando como exemplo a interface ponte que nós criamos lá na aula de threads. E aqui eu coloco uma breve descrição do objetivo de uma ponte. O que é uma ponte? Além disso, nós podemos colocar marcadores. Nós podemos colocar algumas marcas especiais nesses nossos comentários. Por exemplo, nós poderíamos informar quem foi o autor dessa classe. Para quê? Para que a gente possa, eventualmente no futuro, recorrer a esse programador para tirar alguma dúvida que, porventura, um outro programador que está dando manutenção nesse código venha a ter. Então, aqui poderíamos colocar o nome de um autor. Se você quisesse colocar mais de um autor, não tem problema, você pode colocar quantos marcadores autor você quiser. Além disso, existem outros marcadores. Existe, por exemplo, um marcador de versão. Existe um marcador que informa desde qual versão do Java essa classe vai funcionar. Então, essa interface aqui funciona até na versão 1.0 do Java. Tá? E nós já modificamos ela 3 vezes. Além disso, nós temos alguns marcadores muito úteis para você informar uma referência a uma outra classe, a uma outra interface ou algum outro método que tenha a ver com essa classe que você está implementando, aliás, que você está documentando. Então, por exemplo, a interface ponte, ela é implementada por 2 classes. Então, eu poderia colocar aqui uma informação pedindo para que, quando alguém estivesse lendo essa documentação dessa interface, ele desse uma olhada nas classes ponte não sincronizada e na classe ponte sincronizada, que são 2 classes que implementam essa interface. Então, podem ser úteis para quem estiver olhando essa documentação. E os nossos métodos também devem ser comentados. Lembre-se que os programadores profissionais, eles sempre comentam os seus códigos.
tá? Eles querem que o código sobreviva mesmo se ele não estiver ali para dar manutenção naquele código. Um bom código, né, é mantido por qualquer outro programador. Então aqui nós poderíamos também fazer uma breve descrição do que esse método faz. Então ele armazena o valor informado na ponte e geralmente será chamado pelas classes produtoras de dados. Então é isso que esse método faz. E o método get? Ele também deve ser comentado. Aqui nós temos ainda um detalhe. Nós temos aqui a marca param, que informa os parâmetros que estão sendo utilizados. E a marca throws, que informa o tipo de exceção que é lançada por esse método. Você poderia, inclusive, adicionar uma descrição aqui na frente sobre quando é que essa exceção é lançada, por exemplo. E aqui eu vou colocar uma outra descrição sobre o método get. Ele recupera a informação armazenada na ponte. Esse método será chamado pelas consumidoras de dados. Então, aí está. Agora, para que vai ser útil esses comentários? Para gerar a sua documentação. Então, a documentação do seu sistema é gerada pelo programa JavaDoc que vem junto do seu JDK. Então, eu vou abrir aqui o nosso C2 pontos, vou entrar lá em arquivos de programa, Java, JDK, e dentro do JDK nós temos o diretório bin, que tem os programas que nós utilizamos para construir os nossos programas Java. Um deles é o JavaDoc, está aqui. Esse é o programa utilizado para a construção de documentação Java do seu sistema. E nós podemos executar o JavaDoc diretamente dentro do nosso projeto. Então, para isso, você pode simplesmente clicar com o botão direito sobre o seu projeto, vir aqui na opção exportar, e aí, dentro do diretório Java, você vai ter a opção aqui, JavaDoc. Você pode clicar 2 vezes aqui, ou clicar em Next, e aí você vai informar o endereço daquele programa JavaDoc aqui em cima, se ele não estiver configurado. Você vai marcar aqui o diretório que você deseja criar aquela documentação e aonde é que você deseja armazenar aquela documentação. No meu caso, eu vou querer colocar essa documentação dentro do diretório XTI, que é o diretório do nosso projeto. Dentro dele, eu quero que seja criado um diretório docs, para colocar toda a documentação desse projeto. Aqui, nós podemos clicar em Finish, e ele vai perguntar se você quer atualizar o caminho da documentação. Aqui embaixo, ele está apresentando, né, a relação de documentação que ele está criando. E assim que ele terminar, nós vamos poder ver a documentação, está aqui, a documentação do nosso projeto, toda aqui dentro do nosso projeto. Então, você pode abrir a documentação direto aqui, ó, nessa página Index. Vamos ver aqui a documentação também no nosso Windows Explorer. Então, vou entrar dentro de XTI e agora nós podemos encontrar aqui
o diretório docs. Abra a página index.html que foi gerada. Então, aqui está a nossa documentação. Ela está apresentando aqui a lista de pacotes que nós temos ali dentro desse projeto. Então, pacote coleção, erros, guia, herança e assim por diante. E todas as classes. Você pode navegar pelos pacotes por aqui. Então, por exemplo, eu quero entrar dentro do pacote threads. E agora, no pacote thread, eu quero acessar a interface ponte. E aqui está todos aqueles comentários que nós colocamos. Uma ponte representa o elo de ligação entre objetos produtores e consumidores de informação. Esse programa funciona desde a versão 1.0 do Java. Nós já estamos na versão 1.3 dessa classe, que foi criada por essas duas pessoas. Veja também essas outras duas documentações, de ponte não sincronizada e ponte sincronizada. E aqui embaixo nós temos a documentação daqueles dois métodos, get e set. Toda essa documentação é navegável, então você pode vir aqui ó, em ponte não sincronizada e ele vai abrir a documentação da ponte, tá? Informando que essa ponte ela implementa a interface ponte e estende de object, né? Vai mostrar os métodos que tem aqui dentro, só que nenhum comentário, né? Por quê? Porque nós não comentamos aquela classe. Então, aqui nós temos uma documentação profissional que, em geral, é utilizada pelos programadores que vão dar manutenção no seu código. Então, a partir de agora, você, como programador profissional, passe a adotar a documentação como uma prática natural do seu desenvolvimento. Sempre que você estiver construindo uma classe ou um método, comente o que aquele método ou classe faz, sem encheção de linguiça, seja sucinto, tá? Porque senão as pessoas também não vão ler a sua documentação. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!